queria, antes de mais nada, também aproveitar para dar uma definida um pouquinho desses termos, né? Quando a gente fala em burnout, né, muitas vezes, ou na verdade, ele está associado ao estresse crônico não gerenciado no ambiente de trabalho. E que para o atleta é o overtraining. O que é o estresse crônico e o que é o estresse situacional? Talvez seja esse o nome que você queria achar, Rez, do estresse bom, né? Eu já queria deixar claro aqui que a definição dessas definições de estresse, quando a gente fala que está estressado, não necessariamente é algo ruim. Até entender que a valência da palavra, né, ela pode ser positiva. Então, o estresse, ele não necessariamente é algo ruim. E todo o trabalho, ele tem que ter um pouco de estresse, ele tem um pouco de pressão, e isso no mundo nosso aqui é normal, não dá para a gente ser romântico e achar que, né, o mundo é lindo, cor-de-rosa, é cor-de-rosa aqui, né? Cor-de-rosa e vai ser tudo bonitinho. Não, e o estresse é bom, na verdade, porque faz com que a gente vá para frente. Então, ter aquela pressãozinha do dia a dia, aquela coisa lá, faz a gente evoluir, tá? Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é o crônico, ou seja, eu estou estressado o tempo inteiro, eu não tenho nenhum momento de descanso, eu não consigo relaxar, eu não cuido da minha saúde, não tenho resiliência. Então, a química do estresse, aí eu vou pedir depois para vocês explicarem isso, vocês médicos, se a química do estresse se acumula no corpo e o seu cérebro, nosso cérebro aqui, ele fala que, olha, querido, parou, né? Deixa eu tirar isso aí de você porque tá cheio dessa química. E o que acontece? Você não consegue levantar da cama de manhã. Por quê? Você não tem a química que precisa para você ficar acordado, para você prestar atenção, para você fazer as coisas, ser produtivo, tá? Então é uma coisa que ele começa num processo, obviamente, de trabalho e tal, a gente acaba entrando, né, numa questão de ter que prestar muita atenção, gastar muita energia, e ele vai tendo essas respostas fisiológicas até um momento, dado momento que o seu corpo vai, ó, travar essas coisas todas e você não consegue mais fazer muita coisa, tá? E aí eu quero que vocês comentem depois o processo biológico, para a gente entender direitinho o mecanismo, tá? O manual da mente aqui da história. Mas eu vou jogar aqui uma sementinha no negócio. O que acontece quando a gente começa a entrar nesses processos? E aí nós vamos falar depois do tema, né? Quando a gente começa a entrar e não percebe que entrou, não percebe que entrou, ou seja, eu estou estressado aqui fazendo um monte de coisa, eu não percebo. A gente tem eu falo isso direto das palestras, o Ricardo nem aguenta mais ouvir falar disso, mas a gente tem a tal da perda da interocepção. O que é isso? É a percepção, a nossa habilidade de perceber o estado interno. Quando eu perco isso, minha gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo tomar nenhuma atitude, tá? Então eu vou deixar isso aqui guardado, porque eu não vou falar mais disso, mas eu queria que ou o Timba ou o Ed me explicasse um pouco para todo mundo aqui como funciona todo esse mecanismo do estresse, para que a gente possa começar a ter um pouquinho mais de autoconsciência. Posso só trazer um negocinho antes disso? Pode sim, senhor, doutor. Só para deixar bem claro mesmo, né? Porque, assim, quando a gente fala burnout e overtraining, né? Só para definir certinho. São coisas diferentes, né? Não são. A gente usa como sinônimo muitas vezes aqui falando, mas fisiologicamente são um pouquinho diferentes. Se você tem um overtraining, um excesso de treinamento, os sintomas muitas vezes depois podem se tornar como um burnout, né? Então, primeiro você vai começar com sintomas físicos, que também pode acontecer com um burnout mais avançado, você começa a ter dor no corpo, você começa a não se recuperar adequadamente, pode ter dores de cabeça, você começa a ter dores musculares, então você pode ter isso no overtraining, né? E é importante saber que um atleta, ele pode ter overtraining, mas ele também pode ter um burnout, ele pode ter ambos, né? Por quê? Porque é um ambiente de pressão, né? Já o executivo, né, ou o pessoal que trabalha, ou o estudante, a maioria das vezes, talvez ele não vai ter o overtraining, ele vai ter só o burnout, não que seja pouco, mas... É o atleta cognitivo, né, doutor? Atleta cognitivo, exato. Por quê? São ambientes de pressão, né? Você tem... o dia a dia nosso não é leve, né? É pressão o tempo inteiro, e são muitas informações e a gente precisa lidar com isso todos os dias da melhor maneira possível. E como lidar com isso é diferente para cada pessoa, né? O Shima colocou bem. Uma informação que vem nas redes sociais criticando uma atleta, algumas atletas lidam super bem com isso, nem se importam, estão acostumadas a isso acontecer, da mesma maneira quando elas vão receber elogios também, né? Mas para algumas outras pessoas, putz, isso é pesado, né? Afeta muito, né? Ou se a crítica vem de uma pessoa mais próxima, né? Então, como lidar com essas pressões é o que acontece, né? E tudo isso, né? Todas essas pressões,
pode-se dizer, essa toxicidade do ambiente muitas vezes, né? Não é estresse, o problema não é o estresse do ambiente, o trabalho é estressante, mas a toxicidade é ruim, né, no dia a dia. Mas isso tudo vai gerar um pouquinho, vou começar falando, aí o Shima vai complementando, o T, questão de cortisol. Né? Você tem picos de hormônio, né, que são decorrentes, né, de estresse, o principal deles é o cortisol, né, que é um hormônio que, quando você está estressado, quando você está ansioso, tudo, você tem picos desse hormônio de cortisol, ele é secretado de uma maneira maior. E a função dele, justamente, é um pouquinho de sobrevivência. Né? Ele começa a roubar energia de tudo quanto é lugar do organismo para focar naquilo. Né? Então ele vai pegando energia de um lugar, pegando energia do outro, estimulando processos no corpo que vão aumentar essa produção de energia para você conseguir resolver aquela coisa estressante que está na sua frente, que pode ser até para sua sobrevivência. Só que o problema é, quando você tem esse negócio muito alto o tempo inteiro, você acaba não conseguindo equilibrar. Né? Você tem esse excesso de produção, entre aspas, esse drenagem de energia aí, e esse excesso você vai culminar, né, depois lá na frente com um burnout, por exemplo. Eu estou começando a falar de uma maneira bem simplesinha.